Bom, a partir da notícia retirada do site G1, discorra sobre a estrutura tributária brasileira e sobre as possibilidades de uma efetiva reforma, torná-la mais eficiente, equilibrada e justa. Pois é. Bom, e aí? Muita gente já estava querendo me matar, porque o tema é barra pesada, né, gente? Vamos falar a verdade. Esse aí não é um tema simplesinho, não. Eu considero um tema casca de ferida. Tá? É preciso ter um certo cuidado, porque nós estamos lidando com uma questão muito técnica. Como é que você fala de reforma tributária sem ser um técnico? Exatamente, colocando na sua cabeça que você não é um técnico. E que basta você ter um mínimo de leitura e de estudo para dominar o assunto dentro do que se precisa. A gente não precisa de um trabalho sobre a área, a gente precisa de 70 linhas. Então, calma, né? Não é tão além do que nós possamos conseguir. Tá? Discorra sobre a estrutura tributária e sobre as possibilidades de uma efetiva reforma, torná-la, ó a dica, eficiente, equilibrada e justa. Bom, mas o que a gente pode falar? A dica da proposta, ela está ali, eficiente, equilibrada e justa. Qual é o grande problema do pagamento de impostos no Brasil? É uma estrutura completamente ineficiente. Né? E muitas vezes essa ineficiência, ela tem três causas. Ela pode ser corrupção, sim. Mas muito antes disso, tem a burocracia enlouquecida que ninguém dá conta. Né? E o resto é a própria estrutura, né? A própria estrutura de fiscalização e tudo mais, ela em si já é muito falha. Agora, para a gente pensar nisso daí, a gente então tem que imaginar essa estrutura, já que eu pedi para discorrer sobre essa estrutura. É fundamental, desculpa, é fundamental mostrar, né, citar, todo mundo aí tem certeza que sabe disso, como proporcionalmente os pobres pagam mais que os ricos no Brasil. Né? Agora, a grande questão é, não façam papel de trouxa. Aí começar com aqueles discursos, imposto é roubo, tem que acabar com todos os impostos. Ok, vive como? Vamos acabar com todos os impostos. Como é que paga policial? Como é que paga o SUS? Como é que paga professor de escola pública, de universidade pública? Esse dinheiro vai sair de onde? Entende? Então, não incorra nisso. Você pode até usar isso numa introdução. Né? Você já tem todo o discurso aí para introduzir a questão da necessidade da tributação. Agora, o que precisa ser feito? Bom, aí tem tanta coisa, né? Eu não sou expert, não, mas eu sei de tanta coisa. Por exemplo, não dá para pagar mais imposto sobre consumo do que sobre imposto de renda. Não dá, por exemplo, para pagar, muitas vezes, impostos razoavelmente altos e não ter um retorno de qualidade. Então, uma reforma, por exemplo, no meu texto, né, eu ia dizer que por mais que a estrutura tributária funcione, se não houver uma aplicação correta, fiscalizada, justa e bem pensada dos recursos, não vai adiantar nada. Porque você deixa de perder dinheiro na entrada e está perdendo na saída. Entende? Seria uma coisa, digamos que praticamente ineficaz. Não digo que totalmente ineficaz, mas praticamente ineficaz. Entendem? É isso. É nesse caminho que você deveria seguir. Acho que como a gente tem espaço, dá para colocar algumas posições antagônicas, alguns que se complementem, pode ter um autor citando o outro, falando de questões que envolvem isso daí, né? Ou mesmo pontuações de nós mesmos. Né? Você tem que ter a sua marca pessoal no texto, sem escrever, naturalmente, nada em primeira pessoa. Mas, tipo, quando alguém está lendo, fala, pô, esse texto aqui tem um autor, uma autora vivo, né? Que está ali para mostrar seu trabalho. Perfeito?